vivido numa época tão difícil das nossas vidas, né? Mas eu creio que essa pandemia está acabando. Mas as nossas aulas continuam aí, sendo exibidas aqui na TV Educação e ainda na plataforma Gonçalves Dias. São aulas que ajudam, complementam o conteúdo e, claro, faz com que vocês avancem ainda mais na educação. Lembrando que você pode rever as nossas aulas, claro, na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, a melhor plataforma de educação do Brasil. Verdade. Hoje nós vamos falar de um assunto que você conhece bem, lida com ele, está presente no seu livro didático, que é o gênero textual crônica. Bom, vamos falar de gêneros textuais, nós vamos dar ênfase à crônica. Quem nunca leu uma crônica? São textos bem interessantes de serem apreciados. Vamos falar de gêneros textuais, vamos trabalhar a crônica, quais são os tipos de crônica, as características. Claro, vou trazer também um trecho da última crônica de Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Bom, primeiramente, vamos rever o conceito de gêneros textuais. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação ao contexto. Ou seja, eu posso ter um estilo e dentro desse estilo eu posso ter várias classificações usadas para determinar esse texto que eu estilizo, tá bom? A estilística é a parte da gramática que trabalha justamente com essa forma que nós temos de nos expressarmos através dos textos. Posso contar uma história, essa história pode ser uma piadinha, pode ser uma crônica, pode ser um conto, um romance, enfim. Nós temos uma infinidade de gêneros, ou seja, uma infinidade de classificações na hora da nossa expressividade escrita. Tá bom? O gênero textual é identificado com base no objetivo, ou seja, para cada intenção comunicativa, eu posso usar um gênero textual, tá bom? Função e, claro, contexto desse texto. O contexto é a situação em si, é ele que vai dar esse entendimento para a nossa função comunicativa, tá bom? São características do texto que determinam qual é o gênero que ele pertence, tá bom? Eu citei aqui o gênero narrativo, quando eu falei de piada, quando eu falei de crônica, quando eu falei de conto. São histórias contadas por alguém, esse alguém é o narrador, pode não participar dessa história. Então, quando eu tenho a intenção de divertir alguém, eu posso contar, eu posso narrar um texto que vai receber uma classificação de anedota, que é a piada, que tem o objetivo de causar dor, riso em alguém. Se eu quiser persuadir alguém, eu posso usar um outro tipo de texto. Eu posso trabalhar um texto argumentativo, por exemplo, onde eu vou apresentar as minhas ideias com provas e tentar convencer o leitor de que eu estou certo. Eu posso persuadir, posso fazer mudar de opinião, inclusive. Então, de acordo com a minha necessidade comunicativa, eu solicito aí um gênero dentro de uma tipologia textual, tá bom? Os gêneros vão variar, como eu já falei, isso aqui é a informação técnica, como eu já disse, de acordo com a intenção comunicativa e de acordo com as particularidades em relação à linguagem, tá bom? Assim, os gêneros textuais vão exercer função social dentro de um processo de comunicação. Todos nós participamos de um grupo social, todos nós estamos envolvidos em várias situações comunicativas, no trabalho, na escola, na comunidade religiosa, na hora do lazer, do esporte. São grupos que vão se encontrando, claro, com particularidades distintas na hora da expressão comunicativa. E dentro desses gêneros textuais, nós temos a crônica, que é um gênero, como eu já falei, muito presente. Onde? Em jornais, em revistas, em sites, em blogs. Você pode encontrar uma crônica e também se divertir com elas. Em geral, os assuntos abordados na crônicas são voltados ao cotidiano das cidades.
aquilo que vai se passando no dia a dia, dentro de um metrô, de um ônibus, como eu já falei, no clube, na rua, um bate-bola. Quem de vocês nunca leu uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo? Quem nunca leu uma crônica do Fernando Sabino, da Clarice Lispector? São autores que se apresentam nos livros didáticos de vocês, né? Em nossos cotidianos, e alegram e deixam a gente assim, muito envolvidas com algumas histórias, certo? Eu estava aqui lembrando de uma crônica da cocada, veio aqui na minha mente rapidinho, alguém contando uma história de uma cocada que era feita em casa, muitas cocadas, o vovô colocava a cocada lá na última prateleira do armário. São coisas interessantes. Você também pode construir uma crônica, lembrar de um fato engraçado e transformá-lo numa bela história, certo? A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos, certo? Vou contar uma para vocês. Uma vez eu fui à Rua Grande, eu devia ter mais ou menos, já tem tempo, um tempinho, eu devia ter mais ou menos uns 13 não, tinha mais, eu já tinha uns 16, 17 anos. E aí, era Dia das Mães se aproximando. E aí eu, ao meu dinheiro, resolvi comprar flores para enfeitar a minha casa e agradar a minha mãe, as minhas tias, né, e algumas tias que são como mães para mim. E a minha avó sempre fazia assim, uma festinha no aniversário dela, que era em maio, e ela sempre comemorava o Dia das Mães. E eu fui à Rua Grande, né, comprar flores. E aí tinham aquelas pessoas, né, aqueles ambulantes, vendendo flores, e eu comprei um determinado número de rosas. Foi muito engraçado assim. Só que eu comprei, e quando eu cheguei em outra rua, que não era a Rua Grande, daqui de São Luís, eu vi uma casa que vendia as mesmas flores em atacado. Eu tinha comprado cerca de 20 flores. E aí, quando eu vi que o valor que eu paguei pelas flores era maior do que eu poderia comprar no atacado, o que eu fiz? Eu voltei para na Rua Grande e falei com o vendedor ambulante que eu precisaria do meu dinheiro de volta, porque tinha acontecido um imprevisto e não dava mais para ficar com as flores. E ele me devolveu o dinheiro. Meu Deus, que coisa louca que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Fui lá comprar flores. Quando eu cheguei na loja, quem eu encontrei? O ambulante. Fui pra cara dele. Foi uma situação muito engraçada. Então, gente, é um retrato verbal particular. É engraçado, é interessante. Então, nós temos aqui uma crônica fresquinha que eu lembrei agora e estou contando para vocês. Bom, os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia as suas vidas, as impressões que são tiradas dessas situações, as suas ideias, as suas visões, a realidade que não foram percebidas por todos. Quando eu conto essa história que eu acabei de falar para vocês, ela muita risada, muita gargalhada, porque foi um mico que eu paguei, né? Eu fui lá e pedi para ele o dinheiro de volta, ele me deu, depois eu fui comprar as coisas. Eu estou de cara com ele, ele viu que na verdade o imprevisto era aquele, comprar mais flores por um valor menor. Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e do ponto de vista humorístico, certo? A crônica, ela trata assuntos abordados no nosso dia a dia, voltados para os cotidianos, nós já falamos disso das cidades, certo? Bom, é um gênero discursivo, certo? Ele vai misturar, né? Ele vai mesclar a tipologia narrativa, que eu citei no início da aula, com trechos de textos mais reflexivos, tá bom? E em alguns casos também argumentativos. Então, quando você fala de crônica, quando você lê uma crônica, sempre vai haver uma narração, sempre alguém vai contar uma história, sempre que vai haver a mescla, a mistura de pontos de outros textos, textos reflexivos e também argumentos. Bom, é muito interessante.
Você lembra de alguma coisa que foi engraçada, que você passou na escola, em casa? Eu tenho muitas histórias e bem interessantes. E muito em breve você poderá apreciá-las abaixo, tá bom? A linguagem da crônica costuma ser bem leve, até mesmo despojada. Você vai encontrar crônicas que vão trabalhar gírias, que vão trabalhar situações do cotidiano, que vão levar você a determinadas palavras. Ixi, essa palavra aqui, presente. Por isso que o texto é leve, tá bom? Marcada pela coloquialidade. Os cronistas querem se aproximar dos seus leitores, trazendo textos que são experiências, como eu falei, particularidades verbais, das situações que se vivem, e aproximar dos seus leitores aí com esse tipo de linguagem bem mais próximo do popular. Bom, cada cronista tem o seu estilo próprio no uso das palavras. Cada pessoa que lida com palavras, que gosta de escrever, sempre tem uma outra palavra, sempre tem um outro termo que gosta muito de dizer, de proferir e de escrever, certo? Quais são os temas trabalhados nas crônicas? Os mais comuns são bem variados. Claro, qualquer assunto do cotidiano pode ser motivo de uma crônica. Uma surpresa que você, sei lá, está preparando para alguém, às vezes a pessoa fura, já sabe, te pega de surpresa, pode virar uma crônica. Sempre uma história de fundo engraçado. Uma comida que você vai com expectativa, um restaurante, pede na hora que você não gosta, uma passeada pelo mercado municipal de São Paulo, pensando que vai gastar, sei lá, R$30 de fruta, na hora que você gasta 200, quer dizer, acontece. E vira uma coisa engraçada, sei lá, as coisas mais inusitadas. Andando pelas ruas de São Luís à noite, olha o balançando, pensa que é o fantasma da Jança, na hora é só uma toalha na janela, enfim, mais variadas crônicas, coisas que podem acontecer conosco que a gente se prepara aí escrevendo, tá bom? Pode ser no gênero da cidade, né, muito mais comum nos centros urbanos, e é comum que tudo ocorra no ambiente urbano, passa a ser escrito de forma em crônica, tá bom? Agora sim, nós temos vários tipos de crônica. Lembrando que crônica tem a ver com cronos, que é o significado da palavra tempo, tá bom? Existem diversos tipos de crônicas, desde apenas as narrativas, né, passando pelas jornalísticas, até chegar nas poéticas, que vão flertar com o literário, com a questão da literatura, enfim, a gente trabalha com isso. Então, alguns escritores e cronistas temos Machado de Assis, Lima Barreto, Clarice Lispector. Eles foram renomados cronistas em seu tempo, tá bom? Agora nós vamos ver aqui que tipo de crônicas nós podemos trabalhar. Nós temos a crônica narrativa, não deve ser a narração, é aquela que vai conter elementos da narração, as personagens, o narrador, o tempo, o espaço, tá? E claro, o enredo, né, que é a história em si. E dessas crônicas não tem textos longos, tá? Não tem muita reflexão, não tem muito argumento. É bem comum esse tipo de argumento, texto mais longo, em jornais, tá? Esses narrativos não. O assunto da crônica narrativa é um tema vinculado ao cotidiano das cidades, tá bom? O que mais? Nós temos ainda a jornalística, que é uma coisa nova, mas publicada no jornal. O tema ele vai ser voltado para o interesse de um grupo social. Então, aquelas pessoas que leem o jornal, qual é a crônica de hoje? Vai lá, que grupo? Pode ser um grupo também dos próprios jornalistas, pode ser um grupo de empreendedores, enfim. O perfil do jornal vai determinar o tipo de crônica que vai ser desenvolvido, tá bom? Normalmente, os principais acontecimentos do dia a dia, da semana, são os assuntos redigidos nas crônicas jornalísticas. Principalmente quando se envolve política, tá bom? Dá para sair uma crônica legal num ambiente desse que é o jornal, tá bom? Claro, a revista também. A crônica pode ser, a jornalística, ela também tem umas características, como por exemplo, ela vai misturar aqueles fragmentos presentes nas narrativas, tá? Em geral, pequenos fatos cotidianos, sei lá, para promover uma reflexão, são textos mais longos,
com a argumentação sobre o fato narrado, que é diferente daquela crônica narrativa, que é mais esponjada, tá? Crônica urbana. Então, a crônica narrativa, a jornalística, ela tem uma característica mais particular, mais voltada para aquilo, para um público, o público-alvo dos jornais, tá bom? Temos aí da crônica humorística, que é, como está dizendo, que é humor, né? Uma marcação dela é o enfoque humorístico, sempre tem um tom engraçado. Você escreve uma coisa bem pitoresca, que acontece com você, acontece com a sua família, e é muito engraçado. Eu tenho muitas crônicas, como eu já falei, em breve vocês vão ver, vão se divertir bastante. Bom, acerca das cenas e dos acontecimentos do cotidiano, assim, os fatos vão sendo engraçados, desenvolvidos, e a gente vai se divertindo. Então, para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota um estilo particular, eu falei disso, tá bom? Então, aqueles que são irônicos, aqueles que trazem assuntos cômicos, outros com discursos mais engraçados, vai variar de acordo com o autor. Bom, aqui eu tenho um trechinho da última crônica de Carlos Drummond de Andrade. Vamos ler? Cial. Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso, notou que no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia a cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo, porém jornal. Não teve dúvida, entrou e ofereceu os seus serviços ao diretor, que era sozinho, todo o pessoal da redação. O homem olhou cético e perguntou: sobre o que pretende escrever? Sobre tudo. Cinema, literatura, urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível. O diretor, ao perceber que alguém, mesmo inédito, se dispunha a fazer um jornal para ele, praticamente de graça, topou. Nasceu aí, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete as suas croniquices. Comete é tempo errado de velho. Melhor dizer, cometia, pois chegou o momento deste ponto mais rabiscador de letras penduradas chuteiras, que na prática jamais cansou. E dizer aos leitores um cial, adeus sem melancolia mais oportuna. Vocês escutaram? Esse aqui é um trecho da última crônica, como eu falei, de Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores escritores da literatura brasileira pós-moderna. Bom, a leitura desse trecho do Drummond permite perceber o que é a leveza da linguagem. Então, coloque algo. Embora nós encontremos muitas coisas mais eruditas do próprio Drummond de Andrade, parece mesmo uma conversa descontraída. Olha quando ele fala pendurar chuteiras, que é um termo que a gente usa quando você vai se aposentar, mas chuteiras lembra o quê? Jogador. Então, precisa dizer, embora eu não usei uma. Além disso, o poeta resume com precisão, de artista que também é, os possíveis temas da crônica. Ele fala cinema, literatura, vida humana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível. Você sabe, né? O caso do Drummond de Andrade criou uma infinidade de textos que até os dias de hoje são atualíssimos e nós também usamos nas nossas aulas. Com certeza você vai lembrar. O caso do Drummond de Andrade, assim como a Clarice Lispector, assim como a Cacau Sotero, são escritores que usam as boas experiências da vida para escrever. E você também pode se tornar um bom cronista. Com certeza você tem aí na sua mente uma história engraçada que pode também ser experiência e trazer humor a outras pessoas. Escreva, arrisque-se, seja um cronista. Tá bom? Fiquei?